Irmãos amados, uma boa noite. Bom vê-los aqui. Que alegria poder nos reunirmos para poder cantar ao Senhor, bendizer o seu nome, como nosso irmão Felino orou, né, no meio da semana. Porque nós cremos que a nossa semana não é nossa, é de Deus, e Deus nos concede para administrar, né, para o louvor da sua glória, para a sua honra. E nós estamos aqui, então, estudando os Salmos pela parte das quartas-feiras da noite. E eu queria, irmãos, mais uma vez abrir a palavra do Senhor com vocês para o Salmo de número 2. Vamos ler esse Salmo? Nós, na quarta-feira passada, fizemos a exposição da primeira parte desse Salmo e agora nós vamos continuar estudando esse Salmo. Não temos pressa. O Senhor, na sua palavra, tem muitas coisas a nos ensinar. É nosso comportamento, admirar, é o nosso comportamento refletir, meditar, como diz o Salmo de número 1, na lei do Senhor, de uma maneira sistemática. Nós queremos aprender da palavra de Deus. E temos, então, passado esse tempo meditando nesses salmos para a nossa edificação e para a nossa maturidade. E nós vimos então, que esse salmo de número 2, ele é muito importante para nós aprendermos sobre o governo dos céus e sobre o governo da terra. E que há uma grande bifurcação, há um grande contraste entre esses dois governos. E nós vamos ver então aqui nesse salmo essa conspiração dos homens que sentam-se em mesas, eles cerram seus punhos, eles travam seus dentes, eles rangem, se enfurecem contra o governo de Deus. Eles querem de todas as formas destronar Deus, eles não querem o governo de Deus, os princípios de Deus. Eles se levantam com as suas armas, com as suas filosofias, com as suas autoridades civis. Eles se levantam contra o Senhor Deus, o seu Cristo, o seu ungido. E nós vemos aqui nesse salmo, então, que no final de todas as contas, irmãos, essa é a finalidade. O governo humano parece que ele está prevalecendo. A conspiração desta terra parece que ela vai tomar o trono de Deus. Mas no final de todas as coisas e no juízo final, nós vamos ver que o reino de Deus triunfará. Seus servos podem morrer, podem ser penalizados, podem ser presos, martirizados, igrejas queimadas. Nós vamos ver, irmãos, os ímpios com um senso de impunidade, mas tudo isso vai ter um fim. Não vai ser assim eternamente. Vai chegar a justiça e a ira de Deus. E esse salmo, ele vai mostrar que no final de todas as contas, o governo de Deus triunfará. Vamos ler, irmãos, por favor? Diz assim o salmo: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Disse aquele que habita nos céus: O Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por heranças e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se despedaçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Vamos orar? Agradecemos ao Senhor, nosso Deus, por essa noite, mais uma vez. Que alegria poder, Senhor, nos aos teus pés, diante de tantas atividades, Senhor. Obrigado, porque assim como o Senhor fez
com a tua serva, colocando ela, Senhor, aos pés de Jesus, para poder ouvir das belas palavras de vida. Nós também aquietamos o nosso coração e queremos ouvir o Senhor e pedir, por favor, queima, Senhor, umas tuas verdades em nosso coração. E nos ensina uma grande lição da tua parte. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Na primeira parte desse salmo, irmãos, como nós vimos, eu falei para vocês na introdução que esse salmo é um salmo real. Ele aponta para a realeza de Davi, o reino de Davi, ele nunca teria fim. E nós vimos então, numa interpretação literal, que todos os povos da terra se levantaram para destruir o reinado de Davi. Mas o rei Davi, ele não podia ser destruído, porque ele representava alguém maior do que ele, que é Deus e o reino de Deus na terra. E então Davi subjugou todos os reinos ímpios, pagãos, idólatras. Ele subjugou, todos aqueles povos que viviam ali ao redor da Palestina. Mas esse salmo, irmãos, também é um salmo messiânico, não é somente um salmo real. Ele aponta para um rei maior. E nós vimos aqui que esse salmo ele é citado 18 vezes no Novo Testamento para o reinado de Cristo que jamais terá fim. E nós estamos aqui, então, desde a quarta-feira passada, vendo uma exposição espiritual desse texto, apontando para o reinado de Cristo, o governo de Cristo sobre esse mundo. E temos visto, então, na primeira parte, isso aqui, irmãos, está do verso de número 1 até o verso de número 3, vimos que os governos da terra, desde o passado, seja egípcio, assírio, babilônico, romano, grego, ou qualquer outro, que não tem, irmãos, a lei do Senhor e não cumpre a sua palavra, como aqueles inimigos e adversários que tentam exterminar o povo de Deus, a capital do povo de Deus, o seu representante, o seu trono, destronar e aniquilar tudo aquilo que se chama de Deus. O seu Cristo e o seu ungido, como diz aí no verso de número 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra ungido é a mesma para Messias e a mesma para Cristo. Eles fazem isso porque eles não querem o governo de Deus sobre a sua vida. Eles não conseguem viver assim. E por isso, então, eles se enfurecem, essas são suas reações, eles imaginam coisas vãs, eles levantam filosofias, conceitos racionais, filosóficos, científicos, para poder banir Deus deste mundo. É isso que nós vimos nas cátedras, nas universidades e nas casas de lei. Eles se levantam contra o seu ungido. Esse é o objetivo deles. Eles querem romper os laços, não aguentam viver debaixo do cristianismo e da lei de Deus. Nós vimos agora, na eleição passada, um candidato do Ceará dizendo isso, nos seus rompantes, que ele queria romper com os laços judaico-cristãos sobre o Brasil. Eles não aguentam isso. E agora ele pegou uma Bíblia, e pegou a Constituição, dizendo que são as mesmas coisas. Irmãos, percebam, esse é o ímpio. Esse é o pagão, os idólatras. Eles tentam romper com a lei e a palavra do Senhor sobre a sua vida. E nós vamos ver uma resposta. Aqui do verso de número 4, o salmista então vai gastar um tempo enorme. Perceba que ele passa 3 versos, mostrando quem são os ímpios. Eles são gentios, eles são os povos, eles, irmãos, são os reis e os seus príncipes. Está aqui descrito quem são e os sentimentos deles. Eles se enfurecem, eles imaginam, eles se levantam, eles conspiram e eles rompem e eles querem sacudir contra o governo de Deus. Eles fazem isso, são os sentimentos e as aspirações deles, os objetivos. A partir do verso de número 4, nós vamos perceber aqui que o salmista vai descrever a resposta do céu. Deus é um Deus que ele não está passivo.
Deus é um Deus, irmãos, que Ele, apesar de tardio em se irar, Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, e esse Deus, irmãos, Ele vai dar uma resposta. Vem uma resposta do céu. E eu quero que você perceba nisso aqui, que desde o passado, Davi está escrevendo isso, que Deus responderia no seu governo, e Deus respondeu, subjugando todos os povos, e Ele também vai fazer isso com o reinado de Cristo sobre a terra, sobre os povos. Cristo, irmãos, Ele vem para reinar. Parece tardio. 2000 anos atrás nós já ouvíamos isso, a pregação de 12 apóstolos, as nações. Parece que Cristo é tardio em vir com seu cetro reinar, mas Ele virá. E nós vamos ver aqui 3 respostas então do céu. Primeiro está aí do verso de número 4 até o verso de número 5. Nós vamos ver aqui, irmãos, o riso do céu. Deus, Ele zomba, Deus, Ele ri daqueles que se levantam contra Ele, não podem fazer isso. Do verso de número 6, irmãos, até o verso de número 9, nós vamos ver aí Deus estabelecendo o seu rei, constituindo o seu rei. Quem é esse rei que vem reinar? Quem é ele que vem governar todas as nações? Deus estabelece esse rei, verso de número 6 a 9. E do verso de número 10 até o verso de número 12, nós vamos ver aqui uma terceira resposta, que é um conselho divino. Deus, Ele aconselha as pessoas a se refugiarem no seu Filho, no seu Rei e no seu juízo. Não vai dar tempo de nós vermos isso hoje, é muita coisa. Nós vamos então ficar na primeira parte dessa resposta do céu, que está aí do verso de número 4 até o verso de número 5, que é o desdém, que é o riso de Deus, que é Deus, irmãos, gofando, Deus galhofando, me permitam dizer, dessa conspiração da terra contra o seu governo. Essas autoridades civis, esses filósofos, esses cientistas, esses influenciadores das mídias digitais que tentam, de alguma forma, destronar, destruir, tirar o rei dos reis do seu trono. Deus, Ele ri, Ele galhofa dessas pessoas. Nós vamos ver então aí, por favor? Vamos ver aqui 2 reações de Deus então, irmãos, verso de número 4 e verso de número 5. Em primeiro lugar, Deus então reage com riso e com desdém. Quero que você perceba isso, está no verso de número 4. E em segundo lugar, Deus reage com ira e com furor, verso de número 5. Vamos ver então a resposta do céu. Deus, o céu então rindo da conspirata da terra. Vamos ler aí, verso 4 e 5, diz assim: Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo há de falar, e no seu furor os confundirá. Em primeiro lugar, então, irmãos, veja aí comigo, então, que Deus reage com riso e com desdém. Perceba que no verso de número 4, nós vamos encontrar aí a expressão, ri-se aquele que habita nos céus. Será que Deus está abalado com a conspiração contra o seu governo? Será, irmãos, que Deus ele fica fragilizado, vulnerável, com os países se tornando cada vez mais ateus, agnósticos, cada vez mais racionalistas? Será que Deus, irmãos, ele se torna mais vulnerável quando a sua palavra é contrariada, quando eles matam os seus servos, quando, irmãos, ele destrói igrejas, quando eles martirizam servos do Senhor de forma injusta e cruel? Será que Deus, ele fica com medo e com temor dessa conspirata e desse levante das criaturas contra o Criador? Será que Deus, irmãos, ele fica com medo? Alguns podem imaginar que Deus nos céus está fragilizado, mas Deus não está. Olha a resposta de Deus, irmãos, aqui no verso de número 4. Inspirado pelo Espírito Santo, Davi vai dizer:
ri-se aquele que habita nos céus. Aqui, irmãos, essa expressão mostra que Deus, ele está realmente aqui galhofando. É como, né, se uma pequena criança tentasse lutar contra um adulto. E o adulto, então, ele pega na mão assim da criança, né, vira a sua mão e diz assim: eu não acredito que tu estás se virando contra mim. É como, né, um filho se virando contra o pai. Eu sou o teu pai do céu. E você levanta os seus punhos cerrados contra mim. E o pai então vira o pulso do menino e diz: se aquieta. E ri dele. Porque não é possível. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai escrever Romanos, capítulo de número 1. Olhem comigo, por favor. Desta risada de Deus. Deus zombando, irmãos, destes homens, porque eles se atrevem a reagir e a lutar contra Deus. E não é possível, irmãos, que o homem que é pó, o homem que não é nada, o homem que foi criado, irmãos, do pó da terra, se levantar contra o seu Criador. Mas é interessante que esse homem, ele ameaça Deus. Olhem comigo, por favor, irmãos, então, essa ameaça e esse cerrar dos punhos dos homens contra Deus. Olhem comigo, verso de número 18 vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto tanto conhecimento de Deus, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os integrou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, isso aqui é brincadeira. É tolice o que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas se levantando contra Deus, né? Essas pessoas criando conceitos contra Deus, tentando influenciar as pessoas para levar as pessoas para longe de Deus. É justamente, irmãos, tolice. Tolice. E Deus, ele se ri, porque não é possível. E vai dizer aqui, irmãos, em segundo lugar, que Deus, ele reage com ira e com furor contra esses. Verso de número 5 vai dizer isso. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Percebam que no verso de número 18, aqui de Romanos, Paulo começa dizendo isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça da parte dos homens. É assim que Deus responde, irmãos. Deus reage zombando, Deus ri dessas pessoas, né? Deus, irmãos, torna os seus conselhos, os seus conceitos em loucura, Deus zomba deles, né? Tornando os conceitos, parece que pós-modernos dele, né, em loucura. É isso que Deus faz. Deus zomba deles quando eles levantam o seu calcanhar contra Deus. Né? E Deus aqui, em segundo lugar, ele responde, irmãos, a conspirata da terra, reagindo com ira e com furor. São esses dois termos que nós vamos encontrar aí, né, no verso de número 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A expressão a seu tempo revela aqui então
que Deus tem uma punição divina guardada, irmãos, para aqueles que se levantam contra Ele. Aqueles que usam seu nome em vão, aqueles que quebram o mandamento de Deus, fazendo ídolos para o seu coração, tanto físicos quanto, irmãos, ídolos internos, né, que fazem disso o seu Deus, o dinheiro, o sexo, né, a fama, né, a família, filhos, tudo que se torna no lugar de Deus, um dia receberá a punição divina e não haverá escapatória. Interessante que aqui o salmista, com essa expressão, a seu tempo, parece-nos, irmãos, então, fazer entender que às vezes a punição divina, ela não é imediata, ela não vem logo. E os ímpios, eles se envolvem então nessa corda. Deus vai dando corda, Deus vai dando corda. Parece que não tem justiça. E aqueles que são ímpios, pecadores, irmãos, e escarnecedores, eles roubam, eles assassinam, eles desfrutam do seu crime, eles escapam da cadeia, eles percebem que a justiça humana não tem freios, eles pagam, né, para poderem ser soltos, eles corrompem o juiz, eles compram, né, os defensores, eles, irmãos, pagam para o Ministério Público, e eles gozam, irmãos, daqui de um senso de impunidade. Nós vivemos dias, irmãos, como era no Novo Testamento. Nós vemos, né, um Pilatos julgando o Senhor Jesus. Vemos um Herodes mandando decapitar João Batista. Nós vivemos, irmãos, hoje no Brasil, a mesma coisa. Os ímpios estão reinando e estão destruindo o justo, matando o justo, decapitando a justiça. Eles estão fazendo isso. E eles riem hoje. E eles zombam, irmãos, daqueles que vivem a palavra de Deus e a sua lei. E nós vamos perceber então aqui que parece que Deus é tardio. Parece, irmãos, que Deus não está sendo justo. Mas vejam aqui que a seu tempo, diz o salmista, Deus há, irmãos, de falar. Há um dia da prestação de contas. Há um dia de acerto. Davi vai dizer aqui, por boca do Espírito Santo, irmãos, que Deus, o dia do Senhor chegará. E os ímpios, irmãos, eles são como palha. Deus vai soprar para o fogo. E eles queimarão. A loucura deles, irmãos, cessará. Deus, irmãos, haverá de retribuir a loucura dos ímpios. Isso aqui, irmãos, cumpre aquilo que está no Salmo de número 93. Abra comigo, por favor. Salmo de número 93. O salmista, irmãos, vai revelar isso. A eternidade do reino de Deus. Olhem comigo, por favor. Esse reino de Deus parece, irmãos, que não vem, que é tardio. Mas o salmista vai dizer, por fim, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és de eternidade a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas e do que os poderosos vagalhões do mar. Verso 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. No final de todas as coisas, Deus vai reinar. Deus vai reinar. E lá em Apocalipse, capítulo de número 6, nós vamos, irmãos, ver esse julgamento chegando e não haverá escapatória e não haverá aqueles, irmãos, que poderão correr da justiça de Deus.
Eles vão prestar contas. O dia do acerto chegará. Verso 12 até o verso de número 17 diz assim: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes, aos rochedos: Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Concluindo, irmãos, se o mal hoje ele reina, se a justiça hoje não é punida, a injustiça hoje não é punida, a violência, a maldade, ela permeia, irmãos, a nossa sociedade, é porque a justiça divina ainda não chegou. Mas o reino de Deus chegará, e o seu rei haverá, irmãos, de derramar a sua ira contra os ímpios, os pecadores e os escarnecedores da lei de Deus. Eu quero, irmãos, finalizar fazendo uma aplicação desse salmo para o nosso coração. E eu queria, então, que você percebesse aqui, irmãos, como o coração de Deus, ele se comporta. Percebam aqui, irmãos, dois sentimentos que nós devemos ter aqui contra a maldade, contra a impiedade, irmãos, nesta terra. Em primeiro lugar, eu queria que você percebesse aqui uma aplicação teológica da parte de Deus para o seu coração. Primeiro, todo cristão deve, irmãos, ter um sentimento de desdém sobre aqueles que se levantam contra Deus. Entendam, irmãos, não se entristeçam. Nós devemos desdenhar daqueles que se levantam contra Deus. Eles, irmãos, um dia serão punidos. Deus ri e zomba deles. E nós devemos, da mesma forma como está no coração de Deus, e a reação de Deus deve ser a nossa reação, irmãos. Eles não vão reinar para sempre. Nós devemos ter isso no nosso coração. Eles pensam que vão reinar, mas não vão. Eles pensam que vão destronar Deus, mas não vão. Eles pensam que vão fazer leis contra Deus e vão ficar impunes. Ah, não vão. Nós devemos, irmãos, zombar dessas pessoas. Zombar deles. Rir deles. É assim que nós devemos, irmãos, nos comportar. Nós não podemos achar que eles vão fazer as coisas e vão permanecer impunes. Não vão. Mas não vão. De maneira alguma eles não vão. E eles, irmãos, têm que saber disso, irmãos, por nós, eles não vão. Ri-se Deus dos céus. E esse é o sentimento que nós devemos também ter, irmãos, de riso, de desdém. Eles não vão. Nós devemos rir deles. Essas pessoas que acham que podem levantar o seu calcanhar contra Deus e acham que vão prevalecer. Eles não vão. Não, de maneira alguma, eles não vão. Não, de hipótese alguma, eles vão rir por último. Quem vai rir por último é o céu. E em segundo lugar, eu queria então que você aprendesse aqui outra aplicação teológica, irmãos, que você também percebesse como Deus trata essas coisas, que você levasse isso no seu coração. Irmãos, Deus um dia se levantará com ira, com furor, contra o modo, contra o comportamento, contra a conduta, contra a injustiça, contra a maldade, contra a violência, que hoje reina na terra. Então, se você como servo de Deus,
que deve ter valores divinos, se não traz indignidade ao seu coração, vê, irmãos, a violência, a maldade, o coração corrupto das pessoas se levantando contra Deus, se não traz indignação ao seu coração, vendo as pessoas se rebelando contra o governo divino, querendo sacudir deles, irmãos, os valores judaicos cristãos, se isso não traz indignação à sua fé, reveja a sua vida cristã. Está tudo bem seus amigos se levantarem na universidade, falar contra Deus e você não reagir, não trazer indignidade ao seu coração, se está tudo bem aqueles que têm contato com você e falam contra o Evangelho, contra a cruz de Cristo, e você não reage, e você fica passivo, isso não traz indignação ao seu coração, e veja a sua vida cristã. Porque o comportamento do crente irmãos, de um santo furor e de uma santa ira contra as injustiças, as maldades, as perversidades que as pessoas cometem na face da terra. Não é possível um servo de Deus ver o mal e não reagir. Não é possível um servo de Deus ver o mal triunfando e não falar nada. As casas de lei do Brasil fazendo leis contra o Evangelho, contra a igreja, e o servo de Deus não fazer nada e dizer, não, a palavra de Deus diz que Deus, irmãos, vai julgar no final de todas as coisas. Quem sou eu para falar? Não, eu não vou me levantar. A palavra de Deus diz, né, que o servo de Deus não pode se irar. A palavra de Deus diz, né, que Deus é o nosso vingador. Então eu não vou falar nada. Eu não vou dizer nada. Irmãos, isso é uma falácia. E contra a palavra de Deus. Percebam aqui que, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que está no coração de Deus. Se irá-se. E Deus, irmãos, a seu tempo vai punir essas pessoas. E como é que eu estou vendo isso de maneira clara? E não vou falar sobre a má conduta das pessoas, sobre, irmãos, o comportamento contrário à palavra de Deus. Eu estou vendo isso claramente. E como luz neste mundo, não vou apagar as trevas. Não vou levantar o meu dedo e dizer está errado. A palavra de Deus diz assim e assim desde há muito tempo. Isso é loucura e tolice, você se levantar contra Deus, você está estabelecendo sábio para sua época, mas é loucura. E Deus vai transtornar esse seu conselho se você continuar assim. Não viva assim, pelo amor de Deus. Abra os seus olhos. Deus está entregando você, as suas paixões infames, para a sua própria ruína. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Esses conselhos são contra a sua palavra. Não faça isso. Não levante os seus punhos contra Deus. Essa é a ação, irmão, de indignação que os servos de Deus devem ter. Em primeiro lugar, desdenhar daqueles que se levantam contra Deus, contra o seu ungido. Em segundo lugar, indignação contra os intentos daqueles que tentam estabelecer sua lei, rasgando a lei de Deus. No final das contas, quem triunfará é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Querem pagar para ver isso? Vocês querem mesmo pagar para ver isso? Todos aqueles que se levantaram contra Deus, a seu tempo, pagarão. E nós vamos ver, irmãos, um Herodes sendo comido por vermes. Nós vamos ver, irmãos, um mágico, Elimas, ficando cego. Irmãos, Deus, ele vai punindo
vai punindo todos aqueles que se levantam contra Deus. É o Nietzsche, que diz que Deus está morto, foi parar no manicômio. Irmãos, não há quem se levante contra Deus e não receba as penalidades. Não é, irmãos, pagar o mal com o mal, mas é nós alertarmos as pessoas: não vivam assim, não se comportem assim, não sacuda a palavra de Deus sobre o jugo da palavra de Deus de você, das suas costas. Não faça isso. Querendo se libertar, você vai se aprisionar. Então é isso, meus amados irmãos, que a palavra de Deus nos diz. No final de todas as coisas, Deus triunfará. E é melhor beijar a mão do Filho do que, irmãos, lutar contra ele. Que Deus nos abençoe pela sua palavra e nos alerte para que, como servos do Senhor hoje, súditos do seu reino, nós possamos então olhar para a sua palavra e dizer: Senhor, reina, e me ajuda, Senhor, a resgatar aqueles que estão ainda no império das trevas, no reino das trevas, para a tua maravilhosa luz. Me ajuda a ser luz nas escuridões, na escuridão deste mundo. Que essa seja a nossa oração e a nossa consciência missionária todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos, irmãos amados,